Alô galera, aqui é o professor Marcos André. Tô gravando uma aula um pouco diferente para vocês. Câmera de celular, deitado, domingo à tarde. De repente você tá aí querendo assistir seu jogo de futebol e não entende ainda o porquê em determinadas circunstâncias você urina com muita frequência. Ou vai o primeiro, vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta vez ao banheiro. Quem bebe uma cervejinha sabe do que eu estou me referindo, né? Então, a justificativa é simples. Nós temos um hormônio chamado de hormônio antidiurético. Esse hormônio ele é produzido lá no hipotálamo e armazenado em uma glândula chamada de hipófise, uma região mais específica ainda conhecida como neurohipófise. Você sabe que na verdade a neurohipófise ela não produz hormônios, ela armazena hormônios que são produzidos no hipotálamo e vai secretar esses hormônios. O ADH ele tem uma função interessantíssima. Ele estimula a reabsorção de água lá nos túbulos renais. O rim é o órgão responsável pela formação da nossa urina. E a nossa urina ela é formada justamente a partir da filtração do nosso sangue. E ao longo do nosso túbulo renal, nós teremos uma reabsorção de água. E aí o hormônio chamado ADH, antidiurético, ele é responsável por isso, por reabsorver a água. A água sai do seu túbulo renal e volta para a sua corrente sanguínea. Qual é a função do ADH? A função do ADH é equilibrar a quantidade de água que nós temos no nosso corpo. Então, a partir do momento que você ingere bebida alcoólica e inibe a produção do ADH, qual é a consequência? Você vai ter automaticamente uma redução na reabsorção de água, a tua urina ela vai ficar com maior quantidade de água, o teu volume urinário aumenta, essa urina ela passa a ser então diluída. Por isso que você tendo o aumento do volume urinário em função da inibição desse hormônio, você tem um aumento na frequência de produção de urina, de frequentar o banheiro, etc. O que nós chamamos de poliúria. Você urina com mais frequência em função da inibição desse hormônio chamado de hormônio antidiurético ou ADH. Então, se você estiver tomando sua cervejinha do domingo após o churrasco e começar a ir ao banheiro com uma certa frequência, você sabe, inibição do hormônio antidiurético produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise, e a função dele normalmente é estimular a reabsorção de água nos túbulos renais. Caso você não produza esse hormônio, você desenvolve um quadro de diabetes. Mas tome muito cuidado, tá? Existem dois quadros de diabetes, dois tipos de diabetes, né? Diabetes mellitus, com deficiência do hormônio insulina, e a diabetes insípidos, que é a deficiência do hormônio antidiurético. Então, se o indivíduo não produz hormônio antidiurético, ele vai desenvolver uma diabetes chamada de diabetes insípidos. Bem, esse foi o objetivo da videoaula de hoje. Celular, deitado, domingo, assistindo jogo de futebol, assistindo The Voice Kids, etc. E o objetivo era justamente esse, fazer um momento mais informal e apresentar uma informação